Olá! Como será o Congresso de 2015? As urnas de 5 de outubro trouxeram uma das maiores renovações das últimas décadas. Quase 40% dos parlamentares estarão em primeiro mandato. 43% dos atuais deputados não voltarão no ano que vem. De acordo com o DIAP, houve uma sensível mudança no perfil das bancadas. O grupo sindical passou de 83 para 46 cadeiras. A bancada evangélica, apesar de ter 52 representantes identificados, deve superar os atuais 70 representantes. E a bancada de parentes dobrou, passou de 40 parlamentares para 82. O que significam essas mudanças? Devemos esperar grandes alterações no comportamento nas votações? E como será a relação com a presidência da República? Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Assis Carvalho, as projeções estão indicando um Congresso mais conservador. O senhor tem essa mesma percepção? Sim. Num olhar preliminar, não tivemos ainda a oportunidade de conhecer cada parlamentar, mas por um perfil aparente, há forte indício de que a bancada será bem mais conservadora, o Congresso será bem mais conservador do que a última bancada que nós tivemos, que é o último Congresso, essa última legislatura que nós tivemos. Agora, é aguardar a posse e ver como é que esses deputados se comportam. A gente sabe que a bancada evangélica, com raras exceções, tem um perfil que tem um olhar mais conservador do que as bancadas não evangélicas. É claro que tem as exceções, como a gente está colocando. Nem todos são assim. A bancada do PT, que tem uma postura progressista, há uma redução de 18 parlamentares. Uma parcela do PMDB, do qual vamos ouvir também aqui o meu grande amigo Osmar Terra, esse parlamentar que tem um orgulho muito grande de trabalhar com ele aqui pela sua competência, também reduziu, onde você tem um perfil bom de vários parlamentares do PMDB. Então, precisamos aguardar a composição, ver como é que essa bancada de parentes se comporta também, né? Como é que ela está vindo. E, a partir daí, a gente abriu um bom debate. E, claro, o que tem de bom é que a sociedade está cada dia cobrando mais, está mais presente. Então, quando a sociedade se faz presente, o parlamento anda melhor. Deputado Osmar Terra, o senhor tem uma grande experiência aqui no parlamento. Como é que é essa mudança? Quase 50%, sei lá, 40% do Congresso muda. Como é que é esse começo de trabalho? Como é que é essa nova rede de entendimentos? Como é que isso funciona? Eu acho que a sociedade, ela cria uma expectativa em relação ao trabalho parlamentar que não se realiza, né? Por vários motivos não se realiza. Eu acho que nós precisamos fazer uma profunda reforma política, né, na maneira de eleger o parlamentar e depois na maneira de administrar. Eu, inclusive, defendo o parlamentarismo, sempre defendi o parlamentarismo. Acho que o parlamentarismo nós teríamos uma atividade política mais sadia, mais avançada em relação ao que nós podemos fazer hoje. Então, o Brasil está passando por momentos de dificuldade, esses se acentuaram nesse último ano. Isso também leva a uma frustração da população e um desejo de mudança, né? Acho que isso que está se refletindo no Congresso também pode se refletir no cenário das eleições majoritárias, né? Eu vejo isso lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, vejo em alguns estados isso acontecendo. Então, eu acho que é um momento de transição que vai se resolver quando a gente tiver uma nova legislação, uma nova regra para a eleição, para a mudança a reforma política. Pois é, o senhor está falando da questão das eleições, né? Uma reforma também nas eleições. Uma coisa que a gente pôde observar é que figuras tradicionais do parlamento, pessoas que já tinham 10 mandatos, que já estavam aqui há 10 mandatos, acho que talvez não, mas que já estavam aqui há muito tempo, não foram reeleitas. Quer dizer, durante as eleições, isso também se reflete o problema das regras eleitorais? Eu acho que sim. Eu acho que o mais importante é a expectativa que as pessoas criam, né? O desejo que elas têm de ver avançar determinadas propostas políticas e que não acontece. Eu vou dar um exemplo, uma questão que não é culpa deste governo ou de outro governo, mas é uma questão crucial.
Quando os aposentados começam a cada ano, né, eles paga para ter uma certa aposentadoria e recebe cada vez menos, tal do fator previdenciário, e o Congresso é impotente para resolver isso, o governo é impotente para resolver isso, não é uma prioridade resolver isso, isso frustra muita gente, né? A saúde, que é uma área que nós, tanto eu quanto a Assis, que eu reputo assim, um grande companheiro, nós somos secretários de saúde juntos, construímos muita coisa juntos no Sistema Único de Saúde, mas a própria saúde, hoje, ela frustra muito a população. Essa população que saiu em junho de 2013 na rua, ela não teve os seus anseios respondidos ainda, né? Então, isso é um fator de instabilidade, de mudança, né? Eu acho que cabe à atual legislatura, aos deputados eleitos agora, darem uma resposta mais concreta a isso, né? Deputado Assis Carvalho, o senhor estava comentando antes da gente começar que o senhor foi, dos reeleitos no seu estado, o único que manteve a sua votação. E a gente, durante a campanha, conversando com deputados aqui, a gente viu uma revolta mesmo com as regras, porque, no fim, os candidatos disputam com os parceiros do seu próprio partido. Isso. Como é que é essa questão? E como é que isso se dá, como é que o senhor acha que isso pode mudar? As regras vigentes são cruéis. Eu fiquei muito feliz com o plebiscito que nós tivemos agora em setembro, onde mais de 7 milhões de brasileiros se manifestaram, 90% dessas pessoas dizendo que quer uma reforma política e que quer uma constituinte para fazer essa reforma política. Porque o nosso Congresso, nas condições que a gente é eleito, eu não acredito que este Congresso faça as reformas que a sociedade clama. As pessoas foram para a rua porque tem várias reivindicações, mas o que está por trás dessas reivindicações são dois fatores que é preciso a gente resolver. Um é a reforma política. Esse modelo que nós temos aí é um modelo que está saturado. Então, tanto o parlamentarismo, que eu também sou simpático, defendo o parlamentarismo, mas a questão do voto em lista para que você possa ter programa de partido e não de pessoas. Você tem no meu estado 112 candidatos a deputados federais. Cada um é como se fosse um partido. É cada um por si, cada Deus um por si, todos. Deus por todos. Então, isso confunde a opinião da sociedade. Então, a sociedade tinha exatamente que focar num programa de um partido. Você briga dentro do partido, se fortalece dentro do partido, aí a partir daí o partido disputa com outro partido. Isso é o sonho, é o ideal. A questão do financiamento privado de campanha, isso é uma vergonha. E todos nós somos obrigados a nos submeter a isso sob pena de não nos elegermos. Você é contra, por que você vai aceitar? Ou eu aceito, eu não concorro, né? Mas não é que eu concorde, é porque a regra é assim. Então, é um outro ponto que precisamos administrar. Lá no meu estado foi isso, nós tivemos uma renovação de 40%, né? Dos 60% que foram eleitos, mesmo que foram eleitos, tiveram uma redução significativa das suas votações de eleição. Eu fui o único que mantive a minha votação, graças a Deus, e agradeço ao povo do meu estado, da última eleição. Mas não foi fácil. É muita luta, muito trabalho, que a gente tem que trabalhar mesmo. Mas o que eu estou criticando é o modelo existente. E esse modelo existente, que infelizmente as bancadas se elegem assim, né, os parlamentares se elegem assim, eles não querem mudar este modelo, por mais que ele seja equivocado, que todo mundo, quando você conversa individualmente, discorda, mas infelizmente mantém o projeto como está. E o outro fator é a reforma tributária. Além da reforma política, tem que ter a reforma tributária. Se nós não tivermos uma reforma tributária, nós vamos ficar permanentemente com os problemas que agora levanta aqui o nosso querido deputado Osmar Terra, e ele está correto. Tem situações que não se resolvem, independentemente de governo, se o modelo tributário, ora existente, continuar assim. Porque ele é muito concentrado. Ele é muito concentrado na federação, ele é muito concentrado nos estados maiores, sufoca os estados menores. O Rio Grande do Sul mesmo, a gente sabe, a exemplo do Piauí e outros, é um estado endividado, um estado que todo governo que passa lá tem uma dificuldade de se reeleger porque encontra uma bagaceira, né? Não é o governo que transformou aquilo numa bagaceira, já encontrou, né? E tem uma situação insustentável. A gente sabe muito, a gente via
a dificuldade que o Rio Grande do Sul tinha de cumprir, por exemplo, o que dispõe a Lei 29, a emenda 29 na época, era uma luta que a gente lutava, que trabalhava para que os estados repassassem os 12%, e lá ficava em torno de 6%, 7%. A emenda né? 29 é que destina recursos recursos à para a saúde, né? Que é o que o deputado levanta, e todos nós estamos unidos na bandeira da saúde. A gente quer uma saúde melhor. Agora, não tem como ter uma saúde melhor se não tiver o financiamento, dizendo de onde vem o recurso. E a reforma tributária também pode avançar bastante para ajudar. Já demos passo significativo, mas estamos longe do ideal e precisamos avançar muito mais. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta analisando as bancadas específicas, as principais mudanças por aqui. Até lá. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a nova formação do Congresso com os deputados Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputados, o governador eleito do Maranhão se elegeu com o discurso do fim da oligarquia. Né? Especificamente no Maranhão, ele ganhou a eleição contra uma tendência política que há muito tempo já mandava no Estado. Mas a gente vê aqui no Congresso o aumento da bancada da família. A bancada da família é pessoas que são eleitas porque o marido já era político, ou a filha, a ex-mulher, o filho, enfim. A gente passou de 40 para 82 pessoas. Será que o Brasil está se renovando tanto ou a gente continua mantendo as mesmas famílias no poder? Deputado Assis Carvalho. Infelizmente, mantém as mesmas famílias no poder, com raras exceções. No meu estado, a gente conseguiu fazer o enfrentamento das famílias no campo majoritário. Então, lá nós renovamos desde 2002. O Ed foi eleito, reeleito, de família popular, filho de vaqueiro, um cidadão muito simples. E agora elegemos novamente governador. Então, no campo majoritário, até que a gente renova bastante. No campo proporcional, não podemos dizer o mesmo. Quando a gente dá uma olhada como é que está a composição do campo proporcional, a força da continuidade familiar é muito forte, tanto no parlamento estadual como no parlamento federal. O exemplo do Piauí não é diferente em vários estados da federação. Lá no Maranhão, é meu estado ali, o Piauí é vizinho, nós estamos unidos pelo rio Parnaíba, é o que une o Maranhão ao Piauí. A gente sabe que desde, parece, 58, tem uma condução com pequenos intervalos do Grupo Sarney, né? E agora o Flávio Dino foi eleito, nós inclusive torcíamos muito por essa eleição do Flávio Dino, em que pese o PT está coligado lá com o PMDB por uma questão nacional, mas tinha esse sentimento muito forte. E a gente tem uma expectativa que o Flávio Dino faça uma grande gestão e reorganize exatamente as disputas naquele estado. A exemplo disso, a gente espera que aqui no parlamento, a gente sabe que o fato de ser de família não quer dizer que não tenha competência para fazer um bom trabalho. Esperamos que essas pessoas que vêm aqui representando famílias tradicionais da política possam contribuir para que a gente possa melhorar, elevar o debate nesse parlamento e responder à expectativa de quem nos elegeu e os elegeu também, aqueles que são continuação de famílias. Deputado Osmar Terra, a única oligarquia que não é exatamente uma oligarquia, porque são em partidos opostos e adversários que eu vejo da sua família, né, no seu estado, é do governador, atual governador e da candidata à presidência da República, né, o Tarso Genro e a Luciana Genro, mas que são politicamente muito diferenciados. Mas eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da eleição familiar. Quer dizer, isso mostra um pouco uma questão, uma falta de politização no debate? Eu acho que isso é um pouco aquilo que nós falávamos da reforma política, né? Os partidos não são partidos, né? São agrupamentos de pessoas com nome, né? Na verdade, qual é a ideologia do PT hoje? Não tem, né? Qual é a ideologia do PMDB? Não tem. Né? Qual é o programa programático? Qual é a nossa diferença programática, né? Não tem. Os partidos eles não existem como partidos ideológicos, né? Eu me lembro até as bandeiras, né? O Lula se elegeu em 2012, uma das cenas mais fortes da eleição do Lula, ele beijando a bandeira brasileira e uma frase: eu quero um Brasil mais decente, né?
Olha os escândalos todos que aconteceram no período do PT. Não que ele, não estou colocando a responsabilidade nele, mas não houve não se controlou nada disso, né? Não houve controle disso. Quando os partidos cedem para os interesses imediatos, né? Para as questões do dia a dia ou até para questões não republicanas, né? Então, eu acho que isso é que está causando... Então, a população se agarra em pessoas, em nomes, né? Pessoas que têm uma trajetória, ou as mais conhecidas, em geral, essas famílias são famílias que têm uma tradição política, né? Então, já tem a sua rede, né? Seus cabos eleitorais já organizados há muito tempo, né? E acabam prevalecendo. Eu acho que quando tiver isso que o Assis falou, quando tiver o voto em lista, eu sou a favor do modelo distrital misto, quer dizer, que tem um candidato do distrito e tem o candidato da lista, né? Então, que as pessoas possam votar, inclusive, 2 vezes, o sistema alemão, né? No candidato do distrito e no candidato da lista. Eu acho que aí começa a mudar esse perfil. Os partidos vão ter que ter uma proposta e as pessoas vão votar naquela proposta. Hoje elas não votam em proposta nenhuma, elas votam nas pessoas. E isso leva a essa instabilidade. A cada eleição o Congresso fica um pouco diferente, ou mais conservador, ou menos conservador, mas as pessoas não sabem, a maioria das vezes, quais são as ideias da pessoa que ela está votando. Elas confiam naquela pessoa por algum critério pessoal. Agora, deputado, para haver essa mudança, os partidos não teriam que se democratizar um pouco mais? Que a gente vê as lideranças dos partidos são sempre mais ou menos as mesmas pessoas. Os partidos brasileiros estão preparados para essa abertura? Que seria necessária para ter uma lista mais democrática, não? Nós estamos vivendo uma situação paradoxal, né? Nós temos a democratização, temos 30 e tantos partidos, né? Que é um absurdo. Porque não 28 vai ter no Congresso, né, agora? Não tem 32, nem 28 ideologias, né? Pontos de vista ideológico. Aí os partidos são usados para qualquer coisa, né? Então, eu acho que realmente nós precisamos enxugar um pouco mais isso. Os partidos têm que ser um número menor, mas os partidos consistentes ideologicamente e que tenham força política e sejam eleitos por isso, né? Eu acho que esse é o desafio do voto, da reforma política, né? Porque senão é difícil mudar um país, é difícil avançar. Os países, as democracias mais sólidas, mais desenvolvidas do mundo são parlamentaristas e têm voto em lista, né? Nós estamos ainda num sistema, nós montamos uma Constituição para ser parlamentarista, para ter um país parlamentarista, e temos um regime presidencialista, né? Inclusive votado com plebiscito, né? Então ficou uma situação, realmente é muito difícil de lidar com tudo isso. Tem que ter uma grande reforma. Acho que talvez assim, essa legislatura possa fazer isso, possa participar desse processo e com o presidente que nós tivemos aí, de acordo com isso também. Deputado Assis Carvalho, o seu partido sempre teve como uma marca a presença, o apoio dos sindicatos. Muitas das suas lideranças vieram dos sindicatos, com o destaque para o ex-presidente Lula. A bancada diminuiu pela metade. Os sindicatos, as lutas sociais estão perdendo espaço dentro da sociedade? O que está acontecendo? Tem uma despolitização também nessa área das reivindicações sociais? Porque as manifestações, a gente tem que lembrar que eram um pouco soltas, né? Sem uma liderança fixa. Isso mudou? Eu sou de origem sindical. Eu fui dirigente do Sindicato dos Bancários, associação, fui membro da CUT, então sou dessa origem. Mas não tenho dúvida nenhuma que o sindicato ele perde força permanentemente. De 2003 para cá, quando você tem um governo popular, democrático, que melhora a vida das pessoas, e melhorou muito, que inclui pessoas, então a pauta reivindicatória do sindicato é reduzida de forma significativa. Isso, eu não gostaria que fosse reduzida, mas é uma consequência natural. Então esse é um ponto que a gente gostaria de ter mais representantes, mas infelizmente até por conta de um governo bom, de um governo que está fazendo o dever de casa. Inclusive, com todo o meu respeito ao meu querido deputado Osmar Terra, do qual fomos secretário de saúde juntos, é uma liderança que eu tenho um grande respeito, mas é preciso fazer um elogio ao combate deste governo à corrupção, porque era o contrário, a corrupção deste país, como todo governo, é um câncer, e ele era escondido debaixo do tapete, então passava o sentimento que não tinha. O que mudou de 2003 para cá é que a Constituição passou a ser respeitada, porque não era. E aí o controle interno, a Polícia Federal, o Ministério Público tiveram liberdade de trabalhar e mostrar para a sociedade
uma situação que era desconhecida. Então, eu acho que nós temos que aplaudir o governo Lula e a presidente Dilma, que ao contrário do governo anterior, deputado, infelizmente... o senhor colocou uma questão importante aí. A questão que junta com o que o deputado Osmar Terra falou. Nós vamos ter 28 partidos aqui. Hoje nós já temos 22, já é um número bastante grande. Isso impõe para a presidência da República esse tal do presidencialismo de coalizão, uma necessidade de negociação que é apontado como uma das causas desses problemas de corrupção. Como é que isso vai ser resolvido, deputado Osmar Terra? Com esse monte de partido, a negociação fica mais difícil ainda. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, eu acho que tem que ter sempre insisto nessa tecla, tem que ter a reforma política. Segundo, que mude esse quadro, né? Que não tenha tantos partidos, que seja a eleição de quem vai para o parlamento diferente, né? Porque a raiz do problema está nisso, né? Quem que tu elege e por que tu elege aquela pessoa, né? Essa que é a raiz. Agora, eu acredito muito que um governo que tenha mais contato com a população, que use mais, vamos dizer assim, a democracia direta, né? Que ouça mais a população, ele pode controlar de alguma forma a ânsia de não republicana de alguns parlamentares ou de alguém que tente negociar questões que não são de interesse da sociedade. Acho que o governo precisa ter essa visão. O que aconteceu com o PT, que eu achei que o PT ia fazer isso, e o PT entrou no jogo e faz um jogo até pior do que Deputado Assis Carvalho, como é que o senhor vê essa questão desse excesso de partidos nessa negociação, que é uma negociação diária e muito difícil aqui dentro, né? A questão da quantidade de partidos, eu acho que quando derrubaram a cláusula de barreira, cometeu-se um grande erro, né? Eu defendo partidos fortes, partido que se forme na base. O PT é um exemplo disso. O PT não nasceu grande. O PT nasceu com humildade de se organizar lá nas SEBs, nos sindicatos, dentro da universidade, forjado na rua. Hoje faz-se negociação de balcão. Chega aqui, registra-se uma legenda, aí começa a cooptar parlamentares para dar tempo de televisão, para dar, né, fundo de campanha. Isso é um erro. Eu acho que todos os partidos têm que nascer como o PT nasceu. Cresça como tudo na vida. Vá crescendo e alcance o tamanho que você se programa para alcançar e conquiste o povo. Porque o PT sempre teve este papel fundamental. Então, daí é que eu acho que no momento que você tiver o voto em lista, que é uma necessidade, isso muda muito. Porque você fortalece os partidos. Alguém diz, mas não está preparado. Ninguém está preparado a fazer aquilo que você nunca fez. Você se prepara fazendo. É como na vida. Na vida, você vai se preparando para as coisas. Então, não quero... eu só vou ter uma reforma política quando a sociedade brasileira estiver preparada para isso. Quem somos nós para dizer se a sociedade tal não está preparada? Você tem que fazer a reforma política, confiar na sociedade, e se a sociedade errar, é melhor errar com a sociedade do que achar que está acertando sozinho. Muito obrigada. Então, é isso que nós estamos defendendo permanentemente. Muito obrigada, deputado Assis Carvalho. Muito obrigada, deputado Osmar Terra. E muito obrigada a você pela audiência. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode nos acompanhar aqui pela página noticias.câmara.leg.br e também na rádio e na TV Câmara. Até mais.